Assim. Olá, meninos, bom dia! Hoje é terça-feira e hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos continuar falando sobre os pontos cardeais lá na disciplina de ciência. Quem lembra os pontos cardeais? Ó, os pontos cardeais é o quê? É o norte, é o sul, é o leste e o oeste. Lá na atividade anterior que eu passei para vocês, eu pedi para vocês pesquisarem os pontos cardeais, não é? E lá no videozinho tem a posição que nós devemos ficar em relação aos pontos cardeais. E hoje eu vou trazer novamente uma atividade onde vocês vão pesquisar. A nossa atividade de ciência está lá nas páginas 26, lá até a página 28. E lá nós temos, lá na página 28, uma atividadezinha onde vocês vão fazer com a mamãe, com os seus irmãos que estão em casa. Então, vocês vão fazer essa atividade. Mas também eu trouxe outra atividade que ela é interessante. Eu fiz essa pesquisa e eu peguei uma garrafa PET. Ó, eu peguei uma garrafa PET de 2 litros. Essa daqui que eu trouxe, ela é de 1 litro, mas eu peguei uma garrafa PET de 2 litros e fiz uma experiência no sol, pela manhã. Eu peguei a garrafa PET, eu coloquei lá no terraço lá da minha casa, um lugar aberto onde faz sol, pega o sol. E eu coloquei esta garrafa às 8 horas da manhã. E lá eu peguei uma folha de papel em branco, peguei um pincel e contornei a sombra da garrafa. Tá aqui, ó, o pedaço de papel, o contorno da garrafa. Depois, 2 horas depois, eu peguei novamente o contorno da sombra da garrafa PET que estava lá no sol. Contornei novamente a sombra da garrafa e mais 2 horas depois, que foi ao meio-dia, eu peguei novamente a sombra desta garrafa PET e contornei aqui nessa folha de papel. E mais 2 horas depois, que foram as 2 horas da tarde, eu colhi novamente a sombra da garrafa PET. E nós vimos que os pontos cardeais, ele vai com a continuação da sombra, né? E quando eu terminei de pegar essas 4 sombras da garrafa PET, e eu peguei uma cartolina e eu fiz o seguinte, ó, o seguinte desenho, que foi esse, ó, que vai dar da mesma forma, a mesma maneira daquele vídeo que vocês fizeram, os pontos cardeais. Está aqui. Aí eu peguei eu contornei aquela sombra lá da folha em branco que está aqui e contornei em uma folha verde e fiz aqui, ó, aqui essas folhas verdes são as sombras da garrafa PET que eu fiz a experiência no sol com a sombra dela durante, ó, eu iniciei eu colhi a experiência às 8 horas da manhã, 2 horas depois, às 10 horas, novamente. Aí eu esperei mais 2 horas, que foi ao meio-dia. Depois, 2 horas da tarde. E aí, ó, depois eu peguei uma cartolina, colei aqui os 4 pontos cardeais, que são as 4 sombras nos 4 horários diferentes da sombra da garrafa PET. E aqui nós temos quem? O norte. Nós temos aqui embaixo o sul. Nós temos aqui quem? O leste. E
lá nós temos quem? O Oeste. Então, vocês vão fazer essas duas experiências, uma que está lá na página 28 do livro e a outra é com a garrafa PET. É uma atividade bem simples, bem interessante, que vocês vão entender o quanto aprender com essas atividades bem simples do nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, caprichem, pesquisem, fazem com carinho, com todo cuidado e vocês vão aprender. Se vocês quiserem colar numa cartolina, quiser fazer o contorno em uma folha de papel, se vocês quiserem contornar a sombra da garrafa no chão, não tem problema. Sejam criativos e façam essa atividade, tá bom?